Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Bianca Benedicto, economista, e eu quero falar nesse vídeo sobre previdência. Porque a previdência ela desempenha um papel fundamental ali no planejamento financeiro, na segurança da aposentadoria. Então o intuito desse vídeo é esclarecer algumas dúvidas sobre os tipos de previdência privada e pública e explorar as diferenças, vantagens e desvantagens de cada uma. Entender qual pode ser a melhor opção para você. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora entender. Então, gente, em primeiro lugar, a gente vai analisar aí os títulos públicos, como por exemplo o IPCA ou Renda Mais, que eles são emitidos pelo governo federal. Ou seja, quando você adquire esse papel, você está emprestando dinheiro para o governo mediante uma taxa de juros estabelecida ali pré-determinada, num prazo ali determinado. Então, por outro lado, os fundos de previdência privada, eles são compostos por diferentes ativos que mesclam tanto a renda fixa quanto a renda variável de acordo com a estratégia ali do gestor que vai estar gerindo aquele fundo. Então, esses fundos, eles vão compor os planos de previdência privada, que é o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, ou VGBL, que é Vida Gerador de Benefício Livre, que são oferecidos ali ao público por meio de instituições financeiras ou seguradoras, tá? Então vamos considerar primeiro os títulos públicos lá. Renda Mais. Na prática, eles têm os rendimentos ali atrelados à inflação, assim como o Tesouro IPCA+. O Tesouro Renda Mais, ele adapta aquele conceito de previdência privada para os títulos públicos, porque vai ser possível ali investir na acumulação de títulos durante o período ali de trabalho. Então, realizar esse planejamento de aportes e ao chegar o momento da sua aposentadoria ali, você passa a receber ali os frutos desses investimentos mensalmente por 20 anos. Então, o Renda Mais, ele prevê, então, esse período de acumulação e outro de conversão. Ou seja, no primeiro momento, ocorrem esses aportes de recursos, ou seja, a formação de uma poupança para o futuro, e depois o investidor começa a receber de volta esse montante aplicado ao longo dos anos, acrescido, obviamente, da taxa de juros. Então, todo o valor ele é pago para o investidor ao longo desses 20 anos, ou seja, em 240 parcelas mensais. Então, durante os recebimentos, o valor ele sofre a correção mensal pela inflação até a data final, para poder preservar o poder de compra do investidor ali ao longo do tempo. Então, é importante, a gente ressaltar que o Tesouro Renda Mais ele não substitui as contribuições ali para a Previdência Pública, o INSS. Ele é um complemento. Tá, mas qual que é a diferença, por exemplo, para o Tesouro IPCA+. Então, no caso do Tesouro IPCA, a gente também tem um título pós-fixado. Então, a rentabilidade é composta por uma taxa anual pactuada ali no momento da compra, mais a variação do IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, o índice de inflação oficial do Brasil. Então, só que esse título ele não possui esses fluxos periódicos de pagamento, como o Renda Mais. Então, o Tesouro IPCA ele devolve para o investidor todo o valor acumulado em uma única vez. Tá? Ali na data do vencimento você vai receber todo o valor e que você escolheu ali no momento da compra, Já o Renda Mais, ele vai te devolver, como eu disse, esse valor acumulado em parcelas, em 240 parcelas mensais. Mas como saber o quanto eu devo investir para obter ali a renda desejada? Então, no próprio site do Tesouro existe um simulador onde você informa a sua idade atual, a idade que você deseja se aposentar, o valor de renda ali desejada e quanto você poderia começar a investir hoje. Lembrando, tá, que o emissor do papel é o governo, portanto, o mais seguro do país. Além disso, pode haver também um baixo valor de investimento. Qualquer pessoa pode começar a investir a partir de R$30. Agora vamos entender a previdência privada. Então, existe os planos de previdência privada aberto, que eles podem ser contratados por qualquer pessoa, e os planos de previdência fechado, que eles são conhecidos como fundos de pensão, que são planos criados exclusivamente para funcionários de uma empresa ou para uma categoria específica, por exemplo, os advogados. Eu vou tratar aqui com vocês o plano de previdência privado, tá? Que é a escolha entre PGBL e VGBL. Depende muito ali do seu perfil tributário essa escolha. E aí, por que eu digo isso? Das suas necessidades individuais.
Ambos os planos, eles são voltados para a construção de uma reserva financeira para aposentadoria, tá? E aí tem também essa fase de acumulação que você vai realizar os aportes ao longo do tempo e a fase de usufruto que compensa, né, a partir daquela data escolhida para você se aposentar e você começa a receber. No caso do PGBL, em termos ali de dedução fiscal, o PGBL ele vai permitir que você deduza as contribuições feitas ali ao plano da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% da sua renda bruta anual tributável. Ou seja, né, essa dedução ela pode gerar uma redução do imposto a pagar ou ali o aumento na restituição do imposto de renda. Então, ele é mais indicado para quem opta pela declaração completa ali do imposto de renda, né? Ou seja, é permitido abater da declaração do imposto de renda os aportes realizados nessa previdência, até um limite máximo de 12% da renda bruta tributável do investidor. Mas o que acontece aqui? Isso é considerado um adiantamento do imposto devido. Então, na hora de começar a resgatar a sua previdência, o imposto ali de renda, ele passa a incidir sobre o valor total do resgate. E não apenas no rendimento em si, né? Como ocorre, por exemplo, no VGBL que a gente vai ver. Então, no VGBL não tem dedução fiscal. As contribuições feitas ali ao VGBL, que é esse segundo caso, não tem não são dedutíveis do imposto de renda. Então, não há esse benefício fiscal imediato na declaração. Por outro lado, no caso do VGBL, o imposto de renda ele vai ser descontado apenas sobre o rendimento do investimento. Então, ele é indicado para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda ou para aquelas pessoas que já atingiram o limite de dedução com outras despesas, por exemplo. Então, se você opta pelo formulário simplificado na declaração de imposto de renda ou já utiliza outras deduções como educação, saúde, enfim, o VGBL ele pode ser uma opção mais adequada nesse caso, porque ele vai oferecer a vantagem da tributação apenas sobre os rendimentos. Agora, em termos de vantagens e desvantagens ali dos títulos públicos para os privados, em primeiro lugar eu quero destacar aqui para vocês que, diferentemente ali de um plano de previdência, o Renda Mais e PCA, eles não possuem as taxas de administração nem de carregamento. Inclusive, se você optar aí por um plano privado, é importante você verificar essas taxas para você não ter um impacto muito alto ali sobre os seus rendimentos. A única cobrança que existe para os títulos públicos federais é a taxa de custódia da B3. Atualmente ela é de 0,2% do total investido, mas essa taxa ela não vai ser cobrada de quem carregar o papel ali, o Renda Mais, até a data do vencimento e receber a renda de até 6 salários mínimos mensais. Então, por exemplo, se você exceder esse limite, vai ser cobrado o excedente, então 0,1% ali da taxa de custódia, tá? Só que em termos de tributação tem uma questão que é bem importante. Na previdência privada, a alíquota do imposto de renda ela chega à mínima de 10% após 10 anos. Essa é a menor alíquota possível em produtos de investimento que não contam com isenção. Então, no Renda Mais e no IPCA, no caso, por exemplo, a menor alíquota é de 15%, já que a alíquota de imposto ela segue aquela tabela regressiva ali de renda fixa, né, variando de 22,5% a 15%, então tem essa diferença. Os planos de previdência, eles funcionam, como eu disse, como fundos de investimento. Então, você pode alocar na renda fixa, variável ou em multimercados, por exemplo. Então, existe essa flexibilidade, né, que garante aos investidores ter ganhos maiores, dependendo, claro, da característica ali do produto que você vai estar investindo e do perfil de risco ali, do seu perfil de risco, no caso, né? Já que você pode escolher um fundo ali de renda fixa, que é mais seguro, que segue uma Selic, PCA, enfim, ou fundos de ações que investem pelo menos 67% em ação. Então, se você optar, por exemplo, por um fundo de ação, eles podem ter uma rentabilidade maior, mas vai depender de uma série de fatores, é claro, mas existe essa vantagem de, no longo prazo, essa volatilidade ser mais diluída e não causar tanto impacto assim. No título do Tesouro, não, né? Você tem uma única opção e mais seguro, né?
E aí, gente, para fechar, se você precisar dessa aplicação antes do prazo contratado ali, é um cenário longe de ser o ideal nesse tipo de investimento, mas nesse caso, o título público ele pode ser revendido ali no mercado secundário e oferecer uma chance de perda aí menor do que no caso da previdência privada. Então, todos esses fatores têm que ser considerados antes de escolher por um produto ou por outro. Mas, sem dúvida, é muito importante esse planejamento financeiro ali, garantir, né, esse complemento de renda. Muito obrigada aqui por assistir, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e aí eu te vejo aí nos próximos vídeos. Até lá!